A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! Yaya Garcia, capítulo 2. A hora aprazada era incômoda para Luiz Garcia, cujos hábitos de trabalho mal sofriam interrupção. Não obstante, foi à Rua dos Inválidos. Valéria Gomes era viúva de um desembargador honorário falecido cerca de 2 anos antes, a quem o pai de Luiz Garcia devera alguns obséquios e a quem este prestara outros. Não havia entre ela e Luiz Garcia relações assíduas ou estreitas, mas a viúva e seu finado marido sempre o tiveram com boa conta e o tratavam com muito carinho. Defunto desembargador, Valéria recorrera 2 ou 3 vezes aos serviços de Luiz Garcia. Contudo, era a primeira vez que o fazia com tanta solenidade. Valéria recebeu-o afetuosamente, estendendo-lhe a mão, ainda fresca, apesar dos anos que subiam de 48. Era alta e robusta, a cabeça, forte e levantada, parecia protestar pela altivez da atitude contra a moleza e tristura dos olhos. Estes eram negros, a sobrancelha basta, o cabelo abundante, listrado de alguns fios de prata. Posto não andasse alegre nos últimos tempos, estava naquele dia singularmente preocupada. Logo que entraram na sala, deixou-se cair numa poltrona. Caiu e ficou silenciosamente alguns instantes. Luiz Garcia sentou-se tranquilamente na cadeira que ela lhe designou. Senhor Luiz Garcia, disse a viúva, esta guerra do Paraguai é longa e ninguém sabe quando acabará. Vieram notícias hoje? Não me consta. As de ontem não me animaram nada, continuou a viúva depois de um instante. Não creio na paz que o Lopes veio propor. Tenho medo que isto acabe mal. Pode ser, mas não dependendo de nós. Por que não? Eu creio que é chegado o momento de fazerem todas as mães um grande esforço e darem exemplos de valor, que não serão perdidos. Pela minha parte, trabalho com o meu Jorge para que vá alistar-se como voluntário. Podemos arranjar-lhe um posto de alferes ou tenente. Voltará major ou coronel. Ele, entretanto, resiste até hoje. Não é falta de coragem nem de patriotismo. Sei que tem sentimentos generosos, contudo resiste. Que razão dá ele? Diz que não quer separar-se de mim. A razão é boa. Sim, porque também a mim custaria a separação, mas não se trata do que eu ou ele podemos sentir. Trata-se de coisa mais grave, da pátria, que está acima de nós. Valéria proferiu estas palavras com certa animação, que Luiz Garcia pareceu mais simulada que sincera. Não acreditou no motivo público. O interesse que a viúva mostrava agora em relação à sorte da campanha era totalmente novo para ele. Excluído o motivo público, algum haveria que ela não quisera ou não podia revelar. Justificaria ele semelhante resolução? Não se atreveu a formular a suspeita e a dúvida. Limitou-se a dissuadi-la, dizendo que um homem de mais ou de menos não pesaria nada na balança do destino, e desde que o filho repugnava a separação, era mais prudente não insistir. Valéria redarguia a todas essas reflexões com algumas ideias gerais acerca da necessidade de dar fortes exemplos às mães. Quando foi preciso variar de resposta, declarou que entrava no projeto um pouco de interesse pessoal. Jorge está formado, disse ela, mas não tem queda para a profissão de advogado nem para a de juiz. Goza por enquanto a vida, mas os dias passam e a ociosidade faz-se natureza com o tempo. Eu quisera dar-lhe um nome ilustre. Se for para a guerra, poderá voltar coronel, tomar gosto às armas, segui-las e honrar assim o nome de seu pai. Bem, mas vejamos outra consideração. Se ele morrer?
Valéria empalideceu e esteve alguns minutos calada, enquanto Luiz Garcia olhava para ela, a ver se lhe adivinhava o trabalho interior da reflexão, esquecendo que a ideia de um desastre possível devia ter-lhe acudido desde muito, e se não recuara diante dela é porque a resolução era inabalável. Pensei na morte, disse Valéria daí a pouco. E, na verdade, antes a obscuridade de meu filho que um desastre. Mas repeli esta ideia. A consideração superior de que lhe falei deve vencer qualquer outra. Em seguida, como para impedir que ele insistisse nas reflexões apresentadas antes, disse-lhe claramente que, diante da recusa de Jorge, contava com o influxo de seus conselhos. O senhor é nosso amigo, explicou ela. Seu pai também foi nosso amigo. Sabe que um e outro sempre nos mereceram muita consideração. Em todo caso, não quisera recorrer a outra pessoa. Luiz Garcia não respondeu logo. Não tinha ânimo de aceitar a incumbência e não queria abertamente recusar. Procurava um meio de esquivar-se à resposta. Valéria insistiu por modo que era impossível calar mais tempo. O que me pede é muito grave, disse ele. Se o Dr. Jorge der algum peso a meus conselhos e seguir para a guerra, assumo uma porção de responsabilidade que não só me há de gravar a consciência, como influirá para alterar nossas relações e diminuir talvez a amizade benévola que sempre achei nesta casa. O obséquio que hoje exige de mim, quem sabe se Mo não lançará em rosto um dia como ato de leviandade? Nunca. Nesse dia, observou Luiz Garcia sorrindo levemente, há de ser tão sincera como hoje. Oh, o senhor está com ideias negras. Eu não creio na morte, creio só na vida e na glória. A guerra começou há pouco e já há tanto herói, meu filho será um deles. Não creio em pressentimentos. Recusa? Não me atrevo a aceitar. Valéria ficou abatida com a resposta. Após alguns minutos de silêncio, ergueu-se e foi buscar um lenço que deixara sobre o móvel ao entrar à sala. Enxugou o rosto e ficou a olhar para o chão com um dos braços caídos em atitude mediativa. Luiz Garcia começou a refletir no modo de a dissuadir eficazmente. Seu ceticismo não o fazia duro aos males alheios, e Valéria parecia padecer naquele instante, qualquer que fosse a sinceridade de suas declarações. Ele quisera achar um meio de conciliar os desejos da viúva com a sua própria neutralidade, o que era puramente difícil. Seu filho não é criança, disse ele. Está com 24 anos, pode decidir por si e, naturalmente, não me dirá outra coisa. Demais, é duvidoso que se deixe levar por minhas sugestões, depois de resistir aos desejos de sua mãe. Ele o respeita muito. Respeitar não era o verbo pertinente. Atender fora mais cabido porque exprimia a verdadeira natureza das relações entre um e outro. Mas a viúva lançava a mão de todos os recursos para obter de Luiz Garcia que a ajudasse em persuadir o filho. Como ele lhe dissesse ainda, uma vez que não podia aceitar a incumbência, viu-a morder o lábio e fazer um gesto de despeito. Luiz Garcia adotou então um meio termo. Prometo-lhe uma coisa, disse ele. Irei sondá-lo, discutir com ele os pós e os contras do seu projeto. E se o achar mais inclinado... Valéria abanou a cabeça. Não faça isso. Desde já lhe digo que será tempo perdido. Jorge há de repetir as mesmas razões que me deu, e o senhor as aceitará naturalmente. Se alguma coisa lhe mereço, se não morreu em seu coração a amizade que o ligou à nossa família, peço-lhe que me ajude francamente neste empenho, com a autoridade de sua pessoa. Entre nisto como eu mesma, disposto a vencê-lo e convencê-lo. Faz-me este obséquio? Luiz Garcia refletiu um instante. Faço, disse ele frouxamente. Valéria mostrou-se reanimada com a resposta.
Disse-lhe que fosse lá jantar naquele mesmo dia ou no outro. Ele recusou 2 vezes, mas não pôde resistir às instâncias da viúva e prometeu ir no dia seguinte. A promessa era um meio não só de pôr termo à insistência da viúva, como também de encaminhar-se a saber qual era a mola secreta da ação daquela senhora. A honra nacional era certamente o colorido nobre e augusto de algum pensamento reservado e menos coletivo. Luís Garcia abriu velas à reflexão e conjecturou muito. Afinal, não duvidava do empenho patriótico de Valéria, mas perguntava a si mesmo se ela quereria colher da ação que ia praticar alguma vantagem especialmente sua. O coração humano é a região do inesperado, dizia consigo o cético subindo as escadas da repartição. Na repartição, soube da chegada de tristes notícias do Paraguai. Os aliados tinham atacado Curupaiti e recuado com grandes perdas. O inimigo parecia mais forte do que nunca. Supunha-se até que as propostas de paz não tinham sido mais do que um engodo para fortalecer a defesa. Assim, a sorte das armas vinha reforçar os argumentos de Valéria. Luís Garcia adivinhou tudo o que ela lhe diria no dia seguinte. No dia seguinte, foi ele jantar à Rua dos Inválidos. Achou a viúva menos consternada do que deveria estar, à vista das notícias da véspera, se porventura os sucessos da guerra a preocupassem tanto como dizia. Pareceu-lhe até mais serena. Ela ia e vinha com um ar satisfeito e resoluto. Tinha um sorriso para cada coisa que ouvia, um carinho, uma familiaridade, uma intenção de agradar e seduzir, que Luís Garcia estudava com os olhos agudos da suspeita. Jorge, pelo contrário, mostrava-se retraído e mudo. Luís Garcia, à mesa do jantar, examinava-lhe a furto a expressão dos olhos tristes e a ruga desenhada entre as sobrancelhas, gesto que indicava nele o despeito e a irritação. Na verdade, era duro enviar para a guerra um dos mais belos ornamentos da paz. Naqueles olhos não morava habitualmente a tristeza. Eles eram de costume brandos e pacíficos. Um bigode negro e basto, obra comum da natureza e do cabeleireiro, cobria-lhe o lábio e dava ao rosto a expressão viril que este não tinha. A estatura esbelta e nobre era a única feição que absolutamente podia ser militar. Elegante, ocupava Jorge um dos primeiros lugares entre os dandies da Rua do Ouvidor. Ali podia ter nascido, ali poderia talvez morrer. Valéria acertava quando dizia não achar no filho nenhum amor à profissão de advogado. Jorge sabia muita coisa do que aprendera, tinha inteligência pronta, rápida compreensão e memória vivíssima. Não era profundo, abrangia mais do que penetrava. Sobretudo, era uma inteligência teórica. Para eles, o praxista representava o bárbaro. Possuindo muitos bens que lhe davam para viver à farta, empregava uma partícula do tempo em advogar o menos que podia, apenas o bastante para ter o nome no portal do escritório e no almanaque de Marte. Nenhuma experiência contrastava nele os ímpetos da juventude e os arroubos da imaginação. A imaginação era o seu lado fraco, porque não a tinha criadora e límpida, mas vaga, tumultuosa e estéril. Era generoso e bom, mas padecia um pouco de fatuidade, que lhe diminuía a bondade nativa. Havia ali a massa de um homem futuro, à espera que os anos, cuja ação é lenta, oportuna e inevitável, lhe dessem fixidez ao caráter e virilidade à razão. Não foi alegre nem animado o jantar. Falaram a princípio de coisas indiferentes. Depois Valéria fez recair a conversação nas últimas notícias do Paraguai. Luís Garcia declarou que não lhe pareciam tão más, como diziam as gazetas, sem, contudo, negar que se tratava de um sério revés. É guerra para 6 meses, concluiu ele. Só? Esta pergunta foi a primeira palavra de Jorge, que até então não fizera mais do que ouvir e comer.
Valéria tomou a outra ponta do diálogo e confirmou a opinião de Luiz Garcia, mas o filho continuou a não intervir. Acabado o jantar, Valéria ergueu-se. Luiz Garcia fez o mesmo. A viúva, pousando-lhe a mão no ombro, disse em tom familiar e intencional: sem cerimônia, eu volto já. Uma vez sós os dois homens, Luiz Garcia achou de bom aviso ir de ponta em branco ao assunto que ali os reunira. Não tem vontade de ir também ao Paraguai? Perguntou ele logo que Valéria desapareceu no corredor. Nenhuma, contudo acabarei por aí. Sim, mamãe não deseja outra coisa, e o senhor mesmo sei que é dessa opinião. Uma resposta negativa roçou os lábios de Luiz Garcia. A tempo a reprimiu, confirmando com silêncio a pia fraude de Valéria. Tinha nas mãos um meio de inutilizar o efeito do equívoco. Era mostrar-se indiferente. Jorge distraía-se em equilibrar um palito na borda de um cálice. O interlocutor, depois de olhar para ele, rompeu enfim a larga pausa. Mas por que motivo cede hoje, depois de recusar tanto tempo? Jorge ergueu os olhos, fez-lhe um sinal e foram para o terraço. O senhor é amigo velho de nossa casa, disse ele. Posso confiar-lhe tudo. Mamãe quer mandar-me para a guerra porque não pode impedir os movimentos do meu coração. Algum namoro, concluiu friamente Luiz Garcia. Uma paixão. Está certo do que diz? Estou. Não creio, tornou Luiz Garcia depois de um instante. Por que não? Ela conta com a distância e o tempo para matar um amor que supõe não haver criado raízes profundas. Luiz Garcia dera alguns passos, acompanhado pelo filho de Valéria. Parou um instante, depois continuaram ambos a passear de um lado para o outro. O primeiro refletia na explicação que lhe pareceu verossímil se o amor do rapaz era indigno de seu nome. Essa pergunta não se animou a fazê-la, mas procurou uma vereda tortuosa para ir dar com ela. Uma viagem à Europa, observou Luiz Garcia, depois de curto silêncio. Produziria o mesmo resultado, sem outro risco, mais que... Recusei a viagem, foi então que ela pensou na guerra. Mas se ela quisesse ir à Europa, o senhor recusaria acompanhá-la? Não, mas mamãe detesta o mar, não viajaria nunca. É possível que, se eu resistisse até a última em relação à guerra, ela vencesse a repugnância ao mar e iríamos os dois. E por que não resistiu? Primeiramente, porque estava cansado de recusar. Há mês e meio que dura essa luta entre nós. Hoje, à vista das notícias do Sul, falou-me com tal instância que cedi de uma vez. A segunda razão foi um sentimento mau, mas justificável. Escolho a guerra a fim de que, se alguma coisa me acontecer, ela sinta o remorso de me haver perdido. Luiz Garcia parou e encarou silenciosamente o mancebo. Sei o que quer dizer esse olhar, continuou este. Acha-me feroz e eu sou apenas natural. O sentimento mau teve só 1 minuto de duração. Passou. Ficou-me uma sombra de remorso. Não acuso mamãe. Sei as lágrimas que vai lhe custar a separação. Ainda é tempo de recuar. O que está feito, disse Jorge erguendo os ombros. Sabe que mais? Acho mau gosto dar a esse negócio um desenlace épico. Que tem que fazer nisso a Guerra do Paraguai? Vou sugerir-lhe um meio de arranjar as coisas. Ceda metade somente. Vá à Europa sozinho, volte no fim de 2 ou 3 anos. Jorge sorriu desdenhosamente. Seu conselho mostra a diferença de nossas idades, disse ele. Se eu fosse para a Europa, que sacrifício faria a pessoa a quem amo? Pelo contrário, a sacrificada era ela. Eu ia divertir-me, passear, ver coisas novas, talvez achar novos amores. Indo à guerra é diferente. Sacrifico o repouso e arrisco a vida. É alguma coisa.
Separados, embora não me negará sua estima. Sua estima? Disse Luiz Garcia admirado. Não continuou, mas Jorge compreendeu por aquela só palavra a que classe de mulheres ele supunha pertencer à eleita de seu coração. Fez um gesto, não se animou a dizer nada. Arrependeu-se talvez de haver dito tanto. Sem ousar recomendar-lhe silêncio, começou a insinuá-lo delicadamente. Tática escusada, porque Luiz Garcia não era homem de revelar o que se lhe confiava, e perigosa, porque fazia crescer as proporções do mistério. Luiz Garcia sorriu interiormente ao sentir a arte cautelosa de Jorge, e quando ela lhe pareceu enfadonha. Descanse, disse ele, não receie que eu vá publicar seus amores. Repito-lhe o conselho, não se atire de cabeça para baixo numa aventura sem fundo. Ir para a guerra é muito nobre, mas há de ser levado de outros sentimentos. Um desacordo por motivo de namoro não é o Porto Alegre nem o Polidoro. É um padre que lhe deve pôr termo. Jorge sorriu com um ar afável e despediu-se de Luiz Garcia. Foi dali vestir-se para ir ao teatro. Luiz Garcia estava mais do que nunca resoluto a deixar que os acontecimentos tivessem livre curso, sem nenhuma intervenção sua. Logo que Jorge saiu, dispôs-se a fazer o mesmo, despedindo-se de Valéria. Esta acompanhou-o até a porta da sala. Não me diz nada? Perguntou ela quando o viu prestes a transpor a porta. Que lhe hei de dizer? Falou a meu filho? Falei. Achou-o disposto? Não digo que não. Mas de má vontade? Não digo que sim. Valéria sorriu com uma ponta de despeito. Vejo que este assunto o aborrece. Luiz Garcia disse que não. Valéria encostou-se ao portal. Ninguém, exclamou ela. Não tenho ninguém a meu lado. Só, ficarei só. Sejamos francos, disse Luiz Garcia. Seu filho cede, mas cede violentado. E não vejo que se possa fazer dele um herói. Que motivo tão forte a obriga a exigir desse moço um sacrifício superior às suas posses? Valéria não respondeu. Sei o motivo, disse ele daí a um instante. Sabe? Suspeito. E se me permite ser franco, direi que o acho singular. Pelo menos não há proporções entre a causa e o efeito. Seu filho ama. Trata-se de uma mulher de certa espécie. São correrias da mocidade, e as dele não são tais que façam escândalo, creio eu. Trata-se de alguma moça cuja aliança lhe não pareça aceitável? Nada lhe direi a tal respeito, mas reflita primeiro antes de o mandar ao Paraguai. Valéria prendeu a mão direita de Luiz Garcia entre as suas. Refletiu longo tempo, depois disse com voz sumida. Suponha que se trata de uma senhora casada? Luiz Garcia curvou a cabeça com um gesto de assentimento. Como seus olhos baixassem ao chão, não pôde ver no rosto da viúva uma ligeira cor que avermelhou e desapareceu. Se lhe a visse, se a fitasse imperiosamente, talvez a viúva baixasse os olhos envergonhada de haver mentido. Luiz Garcia não viu nada, calou-se, aprovou a viúva e prometeu auxiliá-la. Era noite quando Luiz Garcia saiu da casa de Valéria, e aborrecido de tudo, da mãe e do filho, de suas relações naquela casa, das circunstâncias em que se via posto. Galgando a ladeira a pé, detendo-se de quando em quando a olhar para baixo, ia como apreensivo do futuro, supersticioso, tomado de temores intermitentes e inexplicáveis. Não tardou a aparecer-lhe a luz da casa, e daí a pouco, ao ouvir a cantilena solitária do escravo e as notas rudimentais da marimba. Eram as vozes da paz. Ele apertou o passo e refugiou-se na solidão.